Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos aqui, como todas as semanas, para contribuir um pouco, não apenas com algum conhecimento, estamos juntos para poder fortalecer alguns hábitos fundamentais, como o estudo diário da lição de Escola Sabatina. E o título da lição desta semana é Discipulado por meio de metáforas. Esta é a lição número 2. E temos dois convidados. Nesta ocasião, o pastor Everon Donato, que é o diretor do Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana e coordena todas as ações discipuladoras em nossa divisão. Bem-vindo, pastor Everon. Prazer nosso, pastor. Uma alegria estar aqui. Também está conosco o pastor Emílio Abdala, quem é professor de teologia, um líder e um escritor de livros relacionados com discipulado. Bem-vindos. Obrigado. Vamos a fazer uma oração, em seguida continuaremos com o nosso esboço. Pastor Everon. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que as verdades aqui destacadas encontrem um local em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um pai piedoso se estava aproximando a seus dias finais e queria repartir a herança com seus 3 filhos. Os chamou e repartiu seus bens a cada um deles. Ao primeiro deu todas as terras que possuía. Ao segundo deu todas as coisas que estavam dentro daquelas terras, animais, maquinárias, carros, a empresa toda. E chamou o terceiro filho e apenas deu sua Bíblia. Ele ficou muito revoltado por essa herança que ele considerou que não tinha importância, mas por respeito a seu pai, ele ficou calado. E antes de sua morte, ele foi embora. Fugiu da casa, jogou a Bíblia no baú e foi embora. Passaram os anos e um dia ele decidiu voltar para sua casa. Todos esses anos foram muito difíceis para ele. Ainda que em seu coração havia muito ressentimento contra seu pai por tudo aquilo que havia acontecido. Quando começou a mexer com suas coisas, encontrou aquela Bíblia. E mais uma vez veio à sua mente aquele momento muito injusto, apesar de ser o filho mais mimado, preferido do pai, ele deu apenas uma Bíblia. E quando acidentalmente abriu a Bíblia, viu uma carta na Bíblia, era a carta de seu pai. E juntamente com sua carta havia uma autorização do banco para retirar muito dinheiro. Ele viveu todos esses anos sem gozar daquele dinheiro. Ele não sabia o que tinha dentro da Bíblia. Essa história, queridos amigos, ilustra a importância de abrir a Bíblia para encontrar as orientações que nos darão, logicamente, segurança do futuro. Jesus usou muitas histórias, metáforas e analogias para ensinar os princípios do reino. Esta foi uma analogia, por exemplo, para ensinar a importância de abrir a Bíblia, porque temos muito mais riquezas das que o mundo busca, porque a riqueza de Deus é muito maior que a riqueza do mundo. E isso é o que nós vamos estudar nesta lição da Escola Sabatina. O foco da lição é saber a importância de usar o poder das histórias e parábolas na hora de comunicar as verdades de salvação, e isto no processo do discipulado. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a ter 2 pontos fundamentais na lição, na parte da compreensão de nossa lição. Em primeiro lugar, a importância das metáforas, analogias e aquelas histórias que Jesus contava. E em segundo lugar, nós vamos a estudar um pouco sobre a metodologia de Jesus em relação a por que ele usava esses métodos. Vamos à primeira parte, então. O que é realmente uma analogia, metáfora? E que tem que ver, por exemplo, essas histórias que Jesus contava em relação a isso? Pastor Everon. Bem, pastor, eu fico pensando que Jesus, ele usou as metáforas, parábolas, a Bíblia também tem símbolos, analogias, para que algumas verdades, as verdades bíblicas,
elas pudessem ser colocadas de maneira profunda nos corações humanos. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? As pessoas param, elas começam agora a ficar atentas para ouvir uma boa história. E Jesus, como mestre do ensino, sabia que isso seria fundamental para estabelecer as verdades do reino no coração de sua audiência, no coração dos ouvintes da palavra de Deus. Por isso ele se valeu de metáforas, analogias, parábolas, para ilustrar essas verdades do reino de Deus. E naquele tempo também tinha essas mesmas pessoas que moravam naquele tempo, nós também temos essa classe de pessoas hoje, que ainda gostamos de histórias, gostamos de que nos exemplifiquem aquilo que estão querendo dizer. Se eu fico em pé, por exemplo, e começo a falar, oh, o reino de Deus é assim, assado, as pessoas se vão cansar e não vão prestar atenção. Mas se nós começamos com uma história, eles vão prestar atenção de que está falando, como vai concluir essa história, de que se trata, essa história está interessante. E depois Jesus pegava as lições dessas histórias. Agora, qual é a diferença entre analogia ou metáfora e analogia? A metáfora é uma palavra, uma expressão que produz sentidos figurados por meio de comparações, não é certo? Então, comparava uma coisa com... Quais são uns exemplos de metáforas, por exemplo, na Bíblia? Por exemplo, você encontra o Senhor Jesus falando sobre vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São símbolos, né? Exatamente, são ilustrações, né? Uma figura de linguagem para explicar alguma verdade que deveria estar no coração dos ouvintes da palavra. Sentidos figurados por meio de comparações, né? E comparava a luz do mundo com que ele era a luz, né? Depois fala também acerca, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? E assim vai, estes são as metáforas. E analogia, que coisa é uma analogia realmente? Qual é o significado de uma analogia? Bom, a analogia, nós poderíamos dizer que é uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais entidades distintas. Isso é uma analogia, pastor. Por exemplo, uma analogia na Bíblia poderia ser... Uma parábola é uma analogia, né? Sim. Porque está comparando aquela ficção com aquela realidade, né? Qual é a ficção, por exemplo? Que uma parábola do filho pródigo, digamos. Ele foi, se foi e voltou. Mas na vida cristã acontece que pessoas saem de Deus e depois voltam para Deus porque Ele atrai a eles. Então, por exemplo, uma analogia que eu vou ler agora é que criança é da mãe para a canção é uma cantor. O que as cordas são de uma guitarra, o amor é a vida. Então, o que é a luz para alguns é Deus para a vida cristã. Alguma coisa assim, né? Então, é uma comparação entre duas entidades para poder fortalecer uma ideia. Agora, nesse sentido, as parábolas da Bíblia são analogias. As parábolas, por exemplo, do semeador, né? São analogias maravilhosas que mostram, de uma forma prática, o que eles conheciam para coisas desconhecidas que Jesus queria ensinar para aquele tempo. Agora, falando um pouco da metodologia de Jesus, podemos dizer que essas histórias que Jesus contou ainda podem ser úteis para nosso tempo hoje? Sim. É interessante que essas parábolas de Jesus, era algo que era colocado ao lado de uma verdade, era uma ilustração, uma ampliação de uma lição importante que o Senhor Jesus queria deixar. Agora, não devemos olhar a parábola apenas como meras histórias. Aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 11, ele chama isso de mistérios do reino de Deus. Então, não são simples histórias. Ele diz assim, a vós outros, capítulo 10, verso 11, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, essas ilustrações, essas parábolas, provavelmente o Senhor Jesus Cristo as tivesse usado por duas razões. Primeiro, pela lentidão das pessoas em entender. Muitas pessoas tinham a falta de compreensão e ele ilustrava da maneira mais simples, tomando, por isso, ilustrações ou figuras da vida comum dessas pessoas, do campo, do trabalho, moedas, ovelhas, etc.
Mas havia uma outra também importância do uso das parábolas, é que isso estava profetizado que o Senhor Jesus Cristo assim o faria. Aqui no Salmo 78, no verso 2, diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Essa seria a maneira como o Messias escolheu transmitir a palavra de Deus. Em outras palavras, ele não usou as parábolas para confundir as pessoas, mas, de uma certa maneira, ele derramou luz para aqueles que eram sinceros. Mas para aqueles que não eram sinceros, era uma maneira também de esconder alguns sentidos, algumas aplicações importantes do reino de Deus. Mas as parábolas são importantes para nós hoje. Se eu fosse ilustrar, por exemplo, para se falar do reino de Deus, nós teríamos que aplicar a verdade com algumas figuras muito comuns tiradas da nossa vida. Se, por exemplo, Albert Einstein quisesse falar sobre matemática para uma criança hoje, ele não poderia simplesmente falar da teoria da relatividade ou da fusão do átomo. O mais simples que ele deveria fazer é ensinar 2 mais 2 para uma criança e esperar que ela crescesse, tivesse entendimento suficiente para que ele pudesse ampliar esse conhecimento. Da mesma maneira, o discipulador, ou o pregador, ou aquele que estuda a Bíblia, deve tomar de todas as formas simples, todas as ilustrações no dia a dia, para derramar a luz sobre a compreensão da palavra de Deus. Uhum. Eu vejo que quando a gente vai à Bíblia, por exemplo, e a gente encontra parábolas como aquela que Natã proferiu a Davi, no momento em que ele disse que o homem rico tomou a ovelhinha do pobre, a única que ele tinha. E ao final de tudo, então, Davi se condena. Veja como ela foi profunda e marcante. Ela trouxe uma repreensão para Davi. Então, a parábola, ela tinha esse objetivo, as ilustrações, de trazer lições, às vezes de aprofundar a verdade do reino, às vezes de corrigir uma pessoa, às vezes de trazer algumas verdades que não eram tão claras. Agora, Ellen White, falando sobre essa questão das parábolas, no livro Parábolas de Jesus, página 20 e 21, ela diz assim: Jesus procurava um caminho para cada coração. Usando uma variedade de ilustrações, não só expunha a verdade em seus diversos aspectos, mas apelava também para os diferentes ouvintes. Diferentes parábolas para alcançar diferentes ouvintes. Esse é o papel hoje de quem discipula. Se nós queremos que as verdades do reino elas sejam instaladas, elas encontrem um local e elas sejam enraizadas na vida do discípulo, nós precisamos ensinar por meio de parábolas, de ilustrações, de metáforas, comparações, para que esse discípulo entenda que a mensagem do reino deve encontrar um lugar em seu coração, um lugar todo especial. Amém. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Podemos usar parábolas, metáforas ou talvez algumas histórias para corrigir pessoas, como foi no caso de Jesus, quando corrigiu os fariseus, corrigiu o Simão, quando corrigiu também a David, etc. Podemos nós usar metáforas para explicar o plano da salvação? Podemos contar nosso testemunho como exemplo de transformação, por exemplo? Todas essas ilustrações de vida causam maior impacto nas pessoas porque eles se identificam com aquilo e eles podem ser preparados para a toma de boas decisões. Usemos esses argumentos bíblicos para discipular pessoas e levá-los a uma profunda relação com Deus. Vamos a passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Saber como era o método de Jesus para comunicar valores não foi o objetivo da lição. O objetivo era levar a todos os alunos a usar esses métodos na hora de ministrar a palavra de Deus e discipular os que ainda não conhecem ou não conheciam a Deus.
Para pregar, ensinar, provavelmente você precisa do dom espiritual. Para testemunhar, você não precisa do dom, apenas estar disponível para ser usado por o Espírito Santo. Deus vai colocar as palavras, as ideias, enquanto o Filho de Deus busca ser e transmitir uma mensagem. Por exemplo, se você quer transmitir uma mensagem de esperança e você tem esse desejo, Deus vai colocar em tua cabeça algumas ilustrações adequadas, mas precisamos preparar-nos. Não todas as pessoas a quem nós nos vamos apresentar têm a mesma cabeça, o mesmo contexto. Vamos a ter sabedoria para saber que coisas, que caminhos elegir para dar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Vamos colocar-nos nas mãos de Deus. Deus não busca pessoas preparadas. Deus está procurando pessoas disponíveis. Que teu coração possa ser disposto perante Deus para ser usado com todas essas ferramentas que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Abençoe, Senhor, essas pessoas que gostariam de comunicar esse Evangelho. Coloque em suas mentes as ideias, as ilustrações necessárias, como Jesus fez, para converter o coração de muitos outros. No nome de Jesus. Amém.